O que foi a Conjuração Mineira? Esse será o tema de hoje no quadro de lutas do povo brasileiro da Escola de Socialismo. Olá, camarada, tudo bem? Eu sou Barreto, sou membro da Comissão Estadual de Formação do PCdoB da Bahia e hoje o tema da nossa conversa é sobre a Inconfidência Mineira, suas características, objetivos e o desfecho desse movimento. Vamos lá! A Conjuração Mineira foi um movimento de cunho separatista que aconteceu no final do século XVIII, nos anos de 1788 e 89, na então capitania de Minas Gerais. No plano internacional, a coroa portuguesa enfrentava graves problemas políticos e econômicos e muitas dificuldades para manter sua autonomia frente às grandes potências europeias como França, Espanha e Inglaterra. Internamente, a relação entre os habitantes da capitania e a coroa começou a demonstrar sinais de desgaste no início do século. Por exemplo, aconteceu a revolta de Vila Rica contra a cobrança de altos impostos, entre outras, que aconteceram, mas não tinham o objetivo de separar a capitania da coroa. Em meados do século XVIII, uma burguesia nacional se afirmava econômica e politicamente na capitania mais rica da colônia e defendia maior participação na economia e reforma sobre a taxação de importação de produtos têxteis e instrumentos de trabalho para a agricultura e a mineração, e ao mesmo tempo questionava a proibição da produção em território brasileiro desses bens e de outros bens de consumo. Mas foi a decisão da coroa de cobrar os impostos atrasados sobre a extração de ouro e diamante, o chamado quinto, ou seja, 20% da extração, de uma só vez, ao que ficou conhecido como a derrama, que atingiria principalmente todos os moradores grandes fazendeiros e outros setores dominantes da economia. A decisão do governo sobre a derrama foi um estupim para que surgisse a ideia de preparar uma rebelião para a tomada do poder, separação da coroa portuguesa e proclamação de uma república na capitania, que nessa época era a capitania mais próspera devido à atividade aurífera e diamantina. O movimento secessionista, esse que foi um dos mais importantes episódios da luta do nosso povo contra o colonizador português, não era harmônico na sua composição nem no seu ideário, pois dele participaram pessoas de vários segmentos e com interesses distintos. Relembrando, a liderança do movimento era composta principalmente por membros da elite de Vila Rica, e os mais abastados eram ligados à mineração de ouro, diamante e intelectuais que estudaram na Universidade de Coimbra, em Portugal, membros da igreja e militares de altas patentes. Outro setor mais popular, mas de muitas posses, donos de estalagem e fazendeiros semi-analfabetos, profissionais liberais como advogados, médicos e padres, também proprietários de terras que buscavam maior autonomia e participação política, ter mais voz nas decisões que afetavam a vida na colônia, pela vida da população independentista, também participaram do processo. Para os que tiveram uma visão mais política e ideológica desse processo de separação, os intelectuais que compartilhavam ideias iluministas e republicanas inspirados na Guerra da Independência da América do Norte e nas revoluções que ocorriam na Europa. A iminência da derrama era o pretexto para deflagrar a rebelião, declarar a independência e proclamar uma república independente da capitania mineira. Enquanto outros tinham objetivos mais ligados a interesses particulares, como a suspensão da cobrança de altas somas dos impostos atrasados, que teria início com a eminente derrama, né? A participação de militares se restringiu a alguns oficiais de patentes mais altas, como Francisco de Paula Freire de Andrade, comandante da Companhia dos Dragões
da capitania das Minas Gerais, Joaquim Silvério dos Reis, português de nascimento, também militar e comandante de um regimento, e Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que tinha a patente de alferes, hoje equivalente a segundo tenente. A participação de Silva Xavier no movimento deveu-se à sua pregação de rebelião contra a coroa, devido à sua revolta com o então governador da capitania, pela perda do comando dos dragões da Mantiqueira e sua exclusão de promoção na hierarquia militar, e pelo seu livre trânsito entre os diferentes setores, o que permitiu o seu papel de conciliador das divergências e propagandista clandestino das ideias da Conjuração, né? Teve participação feminina na Conjuração Mineira? Sim, bem menos conhecidas que os conjurados masculinos. Algumas mulheres desempenharam papéis importantes no movimento. Uma delas foi Marília de Disseu, que tinha um relacionamento amoroso com Tomás Antônio Gonzaga, escreveu poemas inspirados na luta pela independência e usou sua influência para ajudar Gonzaga no enfrentamento ao processo judicial. Outra mulher que também se envolveu foi Bárbara Leodora, que era casada com Alvarenga Peixoto e tinha a missão de transmitir mensagens secretas entre os conjurados. A abolição do trabalho escravo não foi ponto pacífico no movimento, mas entre os conjurados teve alguns defensores, como Alvarenga Peixoto, os intelectuais Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, José Álvares Maciel e o próprio Tiradentes. Todos eles, diga-se de passagem, proprietários de escravos, mas influenciados pelas ideias liberais vindas da França, começaram a ver a escravidão como uma prática injusta e contrária aos princípios de liberdade e igualdade. Registra Kenneth Maxwell, no seu livro A Devassa da Devassa, que uma solução de compromisso foi apresentada e presumivelmente aceita, a de que somente os negros e mulatos nativos fossem libertados. Alguns poucos escravos que participaram, como pombos correios, foram coagidos pelos seus proprietários. Um exemplo notável foi o escravo João Dias, que era propriedade de Silva Xavier, o Tiradentes, e veio a ser também um dos inconfidentes do movimento e ajudar a revelar os planos dos conjurados às autoridades coloniais. Diferentemente do que veio a ocorrer 9 anos mais tarde, na Conjuração Baiana, em 1898, que foi um movimento efetivamente popular, com participação de artesãos, alfaiates, soldados e escravos, e alguns poucos membros da elite baiana, que logo abandonaram o barco devido ao avanço popular no seu ideário, a Conjuração Mineira teve um protagonismo maior da elite, com participação limitada de setores populares, mas foi um dos mais importantes episódios da luta do nosso povo contra o colonizador português, com imensa repercussão política interna e internacionalmente, tendo sido um episódio que contribuiu para o surgimento de outros movimentos em outras capitanias, que desagou na nossa independência nacional, que foi proclamada por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822, e consolidada com a Guerra da Independência, que terminou com a derrota do exército português em Salvador da Bahia, em 2 de julho de 1823. Pelo visto, nos relatos históricos da Conjuração, podemos concluir que os escravos libertos, pequenos comerciantes e setores mais populares de Vila Rica e região, só iriam ser chamados no momento da deflagração da rebelião, e caso vitoriosa a revolta, voltariam à sua vida de antes. E vejam que poderia até acontecer o que veio a ocorrer, por exemplo, na Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Lá, após as negociações que puseram fim à guerra, foi combinada uma cilada entre o líder militar farroupilha, Davi Canabarro, e o comandante das forças legalistas, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que terminou com o assassinato dos escravos que serviram como soldados, o que ficou conhecido como o Massacre de Porongos, em 14 de novembro de 1844. A Conjuração foi abortada nas vésperas da deflagração da rebelião, pela delação de Joaquim Silvério dos Reis,
que viu nessa atitude a possibilidade de ser anistiado dos seus impostos e conseguir outras benesses. Todos os inconfidentes foram presos e submetidos a uma rigorosa devassa, sem as devidas garantias jurídicas, tendo sido alguns deles submetidos à tortura e até a assassinato na prisão, como foi o caso de Cláudio Manuel da Costa, cujo laudo foi falsificado e foi emitido como suicídio. Como aconteceu em quase todos os movimentos e revoltas contra os colonizadores, 12 deles foram condenados à pena de morte, mas somente Joaquim José da Silva Xavier foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1892, tendo seus restos expostos nas vias públicas, método comum usado por países europeus nesta época, que tinha cujo objetivo principal neutralizar um movimento e causar medo no povo. Todos os demais tiveram seus bens confiscados, foram açoitados, condenados ao degredo na África, inclusive os que tiveram a pena de morte comutada pelo decreto da Maria I a Louca. A Conjuração Mineira, o primeiro movimento de caráter independentista no Brasil colônia, mesmo que se tratasse apenas da independência de uma capitania e que o protagonismo foi majoritariamente dos setores mais elitizados da sociedade, podemos afirmar que foi um importantíssimo movimento do povo brasileiro que culminou com a independência do nosso país, que de fato só veio a consolidar no dia 2 de julho de 1823, na cidade do Salvador, capital da Bahia. Bom, como dicas de leitura, deixo aqui as seguintes sugestões. A Devassa da Devassa, de Kenneth Maxwell, editora Paz e Terra. O Manto de Penélope, de Joaquim Pinto Furtado, Companhia das Letras. História da Conjuração Mineira, Joaquim Norberto de Souza e Silva, da Editora Nacional. Até breve.